pela diferença que foi o jogo ontem, todo mundo fala, não, porque o Corinthians chutou a bola na trave, porque não sei quem perdeu o gol, porque papapi, papapá. Cara, o primeiro tempo foi um massacre, era para ser 4-0 para o Flamengo de longe. O Hugo Souza salvou tudo lá. Então, portanto, eu acho que não tá fácil pro Corinthians, não. Acho que o Flamengo jogando mais ou menos como jogou hoje, ou parecido, já era, sinceramente. Tirone, Mas só eu uma intervenção rápida. São Paulo e Botafogo, como que foi a ida e como que foi a volta? É a mesma coisa. não acho que Não, e tem seja. uma coisa, né? Na Neoquímica Arena foi o 2-1 pro Corinthians com esse mesmo discurso do Tirone aí. Aliás, eu estou surpreso que o Tirone falou que o Flamengo vai ganhar fácil, uma coisa que eu nunca ouvi o Tirone Não, dizer. Então eu mas estou vem cá, surpreso. então tá falando do outro Flamengo, do Foi... Flamengo moribundo do Tite, E o peraí. Corinthians também era outro. Fez aquela ação que jogou no 2-1 contra o Flamengo. Não, mas Pega a sei escalação lá, do murchou bola, fez tudo. Não, acontece que quem decide o jogo é o time da CBF, né? Eles vão marcar o dia, o horário, tem tudo isso. Agora, o Corinthians vai ter uma coisa que o Flamengo não teve ontem, que é o estádio cheio. Começa por aí. O ambiente é completamente diferente. O estádio ontem estava 47 mil pessoas de 70 mil pessoas, não é uma coisa de 47 mil de 47 mil pessoas. E a torcida do Corinthians vai xingar depois, agride depois, o que tá errado, agredir, bater, mas durante o jogo apoia o jogo inteiro, né? Ontem a gente ouvia parte do jogo os visitantes cantando. O Corinthians vai ter ambiente. Não sei nem se vai ter o jogo. Se eu sou o Corinthians, eu não entro em campo se mantiver essa palhaçada indecente. Agora, o Flamengo é melhor que o Corinthians e venceu o jogo na sua casa por um gol. E eu discordo completamente da análise do Tirone, assim, que foi um jogo que um time está duas bolas na trave e o outro também. Um time tira uma bola em cima da linha que estava entrando. O centroavante sai na hora que ele perde um gol cara a cara em condição. Então, esse 4-0 aí foi um jogo que eu não assisti. O Flamengo foi melhor, foi bem melhor no primeiro tempo, só que é futebol, não é boxe. Em chances de gol foi bastante parecido o número de chances. E o que foi o melhor do Corinthians, fez 3 milagres, foi 1-0 porque ele falhou no gol, senão era 0-0. Ele foi adivinhar o canto e a bola entrou. Então, o gol do Flamengo foi uma falha do goleiro. Foi isso que eu vi. Eu acho que o Flamengo foi melhor, acho que poderia ter ganhado o primeiro tempo, o segundo tempo foi bem equilibrado, achei que o Flamengo foi melhor até que o segundo tempo com o Corinthians, mas em chances de gols foi equilibrado. E na Neoquímica Arena, quando você pode ganhar de um gol tranquilamente. Fácil, o termo que o Tironi falou, óbvio que não é. Não é fácil nem contra o Juventude pro Corinthians. Agora, dizer que acabou uma vitória de um gol fora de casa, eu acho um pensamento que eu não concordo, não. Mas enfim, são visões diferentes. Quando fala que o Flamengo, que o número de chances de gol foram parecidas, não foram, né? Foram. O Hugo Souza Então salvou conta. o Flamengo, salvou o Corinthians 300 vezes no primeiro tempo. Trave foram Ele- 2-2. Você citou as duas traves do Tá bom, Flamengo. Foram trave 2-2. foram 2-2. E o restante? Tá. E o primeiro Tá, o tempo, como Hector. foi? Tá, eu vou falar, o Hugo fez 3 defesas. Fala qual. Não foi isso? Não, Difíceis. Sim, é assim, o Hugo foi o melhor do Corinthians, né? A Foi, e verdade é falhou no essa. gol. E falhou no gol. E falhou Falhou no no gol. gol, sim. O Hector perdeu um gol na pequena área que ele quis driblar 2 vezes. O Romero chutou a bola em entrar, o Léo Pereira tirou em cima da linha. Não aconteceu isso? Sim, Teve lugar. sim. Então, chance de gol, contei. Contei 5 do Corinthians, conta umas 8 do Flamengo. Foram 19 finalizações do Flamengo contra 9 do Corinthians. Futebol não é estatística. Finalização você pode dar 30 e recuar no goleiro. Chance de gol. Claro que não, mas se a gente, Mas se a gente não olhar Flamengo, que um time foi 100 vezes melhor do que o outro e achar que isso não vale, isso não vale. não Isso aí vale. não conta. Mas eu não achei que foi 100 vezes melhor. Então, se fosse o time do Tite, dava na mesma ontem. Não faz nada, não chuta uma bola no gol e a gente vai falar que que tá tudo bem. Eu só não achei que o time jogou 100 vezes mais que o outro. Não foi o jogo que eu vi. Eu acho que 2 faltas atrás para cada lado não é um jogo que foi 100-0, mas enfim, é só visão diferente. Eu não vi essa. Eu achei o primeiro tempo do Flamengo bem melhor que o segundo, mas não foi um jogo de um time só. Sabe um jogo de time? O jogo que o Tirone está descrevendo foi o do brasileiro, que foi 2-0, podia ser 15. Do primeiro turno. Esse jogo que o Tirone descreveu, eu vi no brasileiro. Foi 2-0, podia ser 15. Não passou do meio campo. Não foi o que eu vi ontem. Essa descrição que o Tirone deu, eu concordo do jogo do turno do brasileiro. Que, aliás, era o time do Tite naquela época. E o do Antônio Oliveira. Quando eu comparei com o Botafogo e São Paulo, eu acho que tem muitas semelhanças. Por quê? Porque o Botafogo contra o São Paulo no primeiro tempo foi muito melhor. Poderia ter feito 3-4-0. Se ontem o primeiro tempo tivesse virado 3-0, a gente não estaria assustado. A questão é, o Flamengo não fez 3-0, assim como o Botafogo contra o São Paulo não fez 3-0. Voltou para o segundo tempo, o Botafogo contra o São Paulo ainda pressionou por uns 15 minutos. A mesma coisa ontem, o Flamengo ainda pressionou por uns 15 minutos. Mas na reta final, o Corinthians já achou, como disse o Vitão, 2 bolas na trave. O São Paulo, no Rio de Janeiro, teve a bola com o Caleri, que até agora São Paulino lamenta aquele gol perdido. Então por isso que eu vejo muita semelhança, porque eu acho que o que fica na nossa cabeça, nesse domínio, foi muito o primeiro tempo de cada equipe. Mas na volta, os jogos podem ser equilibrados. Eu até acho que o placar justo de ontem seria, não sei, 3-1,
você considerando assim, eu acho que o Flamengo foi melhor, sim. Agora, não acho que, você olhando na fotografia geral, 4-0 é um exagero, o Corinthians merecia pelo menos um golzinho, sim. Agora, no primeiro tempo, o Hugo foi o melhor em campo e no segundo tempo, de novo, concordo, falhou no gol. É curioso, goleiro é isso aí mesmo, faz 10 defesas, toma um gol, a gente fala da falha, a vida de goleiro é essa. Valeu a pena esses quinhentinhos aí que o Flamengo, que o Corinthians vai pagar pelo Hugo Souza, ou Vitão? Acho que sim, Tirone, porque assim, o gol, na minha opinião, ele falhou, mas não foi um frango, não é aquela coisa absurda. Ele falhou, mas assim, quando ele toma esse gol, as 3 principais defesas que ele fez no jogo foi antes desse lance. O confronto poderia já estar decidido. Eu acho que, assim, eu sempre penso o seguinte, mata-mata entre times grandes. O resultado mais normal é a vitória do visitante por um gol, o segundo é o empate. Uma vitória por mais de um gol do mandante ou uma vitória do visitante praticamente mata o confronto. Então, os 2 resultados que eu consideraria o confronto aberto seria a vitória do Flamengo por um gol ou empate. E aconteceu a vitória do Flamengo por um gol. Acho que apesar de ter falhado no gol, até pelo que você falou, eu discordei do exagero, não da foto geral que o Flamengo foi melhor. Eu não vi esse 4-0, isso eu não vi, mas o Flamengo foi melhor e teve chances para fazer e matar o confronto. Eu acho que 2-0 não tinha volta. 1-0 eu acho bastante possível o Corinthians entrar em campo com o ambiente todo a seu favor e ganhar por um gol. E levar para os pênaltis. Até ganhar de 2. É mais fácil você ganhar de 2 tendo ganhar de 1 do que ter que fazer 2 para fazer 2. Porque o futebol tem contexto. Não é uma soma só de mais e menos, né? Você põe um gol ali, tira um gol ali. É o ambiente, é o que você precisa fazer desde o começo. 2-0 você tem que atacar desde o primeiro minuto. 1-0 não, você pode jogar o primeiro tempo para chegar vivo no segundo. Então o Flamengo é favorito. Se continuar essa excrescência, essa indecência, a moralidade não mudar o jogo, é mais favorito ainda. Quando você vai ter que jogar o confronto diretíssimo contra o Atlético Paranaense com tudo antes, né? Que é o jogo que hoje é um time que antes tem que passar 2. E um deles pode ser o Atlético Paranaense. Mas eu não acho que 1-0 matou o confronto de forma alguma. Eu não tenho essa visão, não. Pra gente fechar esse confronto, fala, Vitão. Não, eu falei tanto, você me desculpe, eu acho que eu respondi sua pergunta, né? Que valeu, né? Valeu, sim. 500 mil, né? Que vai ter que pagar aí pra... Agora, assim, só fazer uma crítica, né? Valeu, mas assim, não dá para tirar do contexto que já que você vai pagar ida e a volta, pagasse antes para não descontar esses 500 mil, né? Foi uma atrapalhada ali que o Corinthians não tem dinheiro para jogar 500 mil. Sim, eu entendo que tem que pagar os 500 mil, mas já que vai comprar, tá claro que vai pagar, já tivesse resolvido isso no primeiro jogo do Brasileiro. Sem dúvida. Então, assim, vale a pena, mas não dá para tirar a crítica da barbeiragem aí do negócio. Né? Ô Danilo, a gente falou bastante aí sobre que mudança, né, do time do Felipe Luiz para o time do Tite, e tem reportagem aqui no UOL sobre isso da Luísa Sá e também do Igor Siqueira. Felipe Luiz dá novo estilo ao Flamengo, de jogo, roupa e abordagem. O Flamengo passou por uma mudança de estilo, saíram a calça e a camisa sociais do Tite, entrou um jovem técnico com seu modelo casual preto, tênis e uma ideia que culminou com a vitória do Brasil no jogo das semifinais. Um jogo na Copa do Brasil. A estreia do Felipe Luiz é o início muito promissor de um novo jeito de praticar futebol no Flamengo, um contraste com as atuações recentes com o Tite. De fato, né? Foi um contraste muito grande, outro time pressionando mais, fazendo coisas que a gente não via, pelo menos nessa última fase do Tite, e depois do jogo também, né? O Tite estava meio moribundo aí nos últimos pós-jogos do Tite, independentemente daquele jeito dele falar, mas já estava um morto-vivo, né, ali na beira do campo. O Felipe Luiz deu outra cara, né, para o Flamengo. Então, eu insisto, né, eu acho que na comparação com a reta final do trabalho do Tite, sim, a gente consegue ver muita diferença, né, então você pega os jogos contra o Atlético Paranaense, que aliás o Flamengo ganhou contra o Peñarol, os 2 da Libertadores, você vê muita diferença. Agora, o Tite, ele tinha jogos com intensidade parecida, por exemplo, contra o Vasco, de novo eu falo. Contra o Grêmio, o Flamengo perdeu o jogo contra o Grêmio, mas o Flamengo teve 20 chutes a gol, 8 ou 9 deles no gol. Eu lembro do Flamengo ter sido bastante superior e acabou perdendo.
Contra o Bahia, na Copa do Brasil, na ida o Flamengo sofreu um pouco mais, mas na volta o Flamengo controlou o Bahia. Então dá pra gente lembrar, contra o Bolívar também, por exemplo, o Flamengo foi muito melhor, poderia ter feito mais. Então sim, eu vejo mudança, especialmente na reta final. Eu acho que tem uma mudança também no estilo de você jogar na marcação. O Felipe Luiz ontem, o jogo inteiro, pedindo para marcar a pressão na saída de bola, o que aliás dificultou muito também a construção de jogo do Corinthians com o Garro e com o Coronado. O PVC usa o termo pressing, que nada mais é do que a pressão, né? Você ficar em cima dos jogadores, o cara não ter um tempo para respirar, e aí eu acho que essa é a questão da diferença. Agora, tirando a parte dentro do campo, olhando para fora, a entrevista, o estilo são completamente diferentes. A entrevista do Tite, para quem acompanha há muito tempo, sempre foi essa. E o pacote sempre foi esse. E é sim uma entrevista que te cansa, porque muitas vezes não responde, usa alguns termos que muitas vezes não respondem a pergunta de quem está ali, do jornalista que fez. Nessa última reta final dele, ele estava dando respostas para o Kleber Xavier, para o Sampaio ou para o Titinho. Não é isso, né, o que o torcedor quer, não é isso que o jornalista que está ali quando está perguntando pro Tite. Então isso desgasta, isso claro que é uma imagem ruim nesse sentido. Então nesse primeiro momento eu vejo uma diferença essencial no fora de campo, no tratamento que o Tite tem com os jornalistas e na relação que ele tem com os jogadores também, até a escalação do Gabigol é prova disso. Agora, dentro de campo eu quero esperar mais um pouquinho para poder ver. Vejo essa diferença de intensidade muito mais na reta final do que se você olhar o trabalho do Tite na fotografia mais ampla. Muito bem, no outro jogo da... Fala, Vitão, pode falar. Não, acho que tem duas questões que foi importantíssima o Flamengo ontem, por causa do Felipe Luiz. O ambiente, que seria totalmente hostil, foi favorável ao clube, mesmo não estando no estádio cheio. A palhaçada do Tite de colocar goleiro reserva, aquela coisa ridícula. O Rossi fez uma defesa difícil no Garro do primeiro tempo, não sei se o Matheus Cunha teria feito a defesa. E o Léo Ortiz, que é disparado o melhor zagueiro do Flamengo, voltou a ser titular. É óbvio que muita coisa vai depender do tempo. Agora, o que já melhorou de imediato é a comunicação. O Danilo sublinhou isso, né? Ele falou: olha, eu recebi um telefonema do Zico, enquanto o Tite fala em merecimento. Não dá para comparar. E a escalação do Léo Ortiz e do Rossi já fizeram diferença no jogo de ontem, na minha modesta opinião. Olá, vamos lá. O outro jogo, o Galo venceu de virada o time do Vasco. Mas o Vasco foi bem guerreiro, né? Isso aí, tá vivo, né? Se o Corinthians tá vivo, vamos combinar que o Vasco tá vivo também. Vai decidir em São Januário, né, Vitão? Pensa exatamente igual. O Atlético foi melhor que o Vasco, a diferença foi a ordem dos fatores. O Vasco saiu na frente. Fez o Falei Valor em casa, um gol só. Assim, se fosse o contrário, estaria ainda mais aberto. Porque se fosse o contrário, o Galo é melhor que o Vasco, o Flamengo é melhor que o Corinthians. Então, se fosse decidir na casa de quem é melhor um gol, ainda estaria mais aberto do que está aberto. Mas o Vasco tinha um jogador que faria a diferença, que era o Verratti, agora tem dois, que é o Felipe Coutinho e o Verratti. O Vasco jogou pior que o Atlético Paranaense classificou, jogou mal contra o Atlético classificou. Em São Januário, o Vasco, como o Atlético Mineiro, não tem muita. O Atlético não tem a Libertadores, o Vasco só tem a Copa do Brasil, já que no Brasil também é tabela. No Caldeirão de São Januário, seja lá que dia que for, acho que o confronto está bem aberto, sim. Acho que o Galo, apesar de tomar o gol no início, foi melhor que o Vasco o jogo quase que inteiro, mas não foi um domínio como o do Flamengo teve com o Corinthians no primeiro tempo. O jogo foi mais equilibrado. E que golaço do Arana, né? Que golaço do Arana, que saiu machucado, mas falou para a torcida que não deve ser sério, que esse seria um desfalque bastante importante. Acho que o confronto começou, Tirone, 60-40 para o Flamengo e para o Atlético e sai da primeira perna igual. Acho que o favoritismo pequeno, para mim que é barbada, 80-20. Acho que era 60-40 para Galo e Flamengo e acho que volta para a casa do Vasco e do Corinthians exatamente no mesmo percentual, 60-40, confrontos abertos. Então eu quero fichas de vocês. Então você dá 60-40 nos dois, é isso? Isso. E você, Danilo? 65-35 nos dois também. Murinho, hein? Pra mim, vai Galo agora é 50, né? Galo e Vasco tá 60-40 pro Galo. Flamengo e Corinthians 90-10 pro Flamengo. Não é brincadeira, calma. Ó. Calma. Tem que ser. O jeito que você acabou com o jeito que ele acabou comigo, eu achei que ele fosse falar 100-0. O jeito que ele acabou comigo. O dia do Vitão já. Calma. 60-40 também, pra mim.
pro Então, Flamengo. então o senhor é um fanfarrão. 65. O senhor é um Marcos, o senhor é um 65. fanfarrão igual. 65. Porque o senhor acabou comigo e pensa igual a mim, então não dá. Ele acabou comigo e pensa igual. 65, 35. Tá? Pra Não, ser. mas é Ué, um jogo que aberto. muro, hein? Que muro, hein? Não, muro nada. Basicamente, ele falou. Não, 65 a 35 é 2-1. 2 terços de chance é 1 terço, certo? Dizer que isso é um confronto decidido não é. Então, assim, o Corinthians está em 3 competições, não é só prioridade. Chegar com 1 terço, a diferença de elenco de Galo e Vasco chegar com 1 terço, eu acho que é bastante razoável. Se eu tivesse 33% de chance de ganhar na loteria, eu jogava toda semana. É um bom percentual. Muito bem. Então, as porcentagens estão dadas. São 60-40 vocês dois, né? Sobre os 2 jogos. Para mim, 60-40. O Tirone aumentou. O Tirone falou com o coração rubro-negro dele e Não, eu aumento. O Danilo. Não, então vamos repassar. Vamos lá. Galo e Vasco. Para mim, 60-40 Galo. Para vocês, Danilo. 65-35, Galo. 60-40, mas lembrando que, para mim, futebol brasileiro é idade de cachorro. Se eu não vier participar até o dia, eu não sei. Porque daqui 15 dias meu palpite pode mudar. Porque em uma semana o futebol brasileiro muda tudo. 30 se machuca, muda um dia do jogo. Hoje, 60-40. Perfeito. Outro confronto. Flamengo e Corinthians. Danilo. Repito, 65-35. Vitão. 60-40. 60-40. 90-10. Não, brincadeira. Para não ficar no número, eu vou falar 70-30 para o Flamengo, tá? Então, fechou. Então, ficamos... Eu acho que faz muita diferença decidir em casa. Eu não minimizo isso. Tem gente que acha que é indiferente. Eu acho que decidir em casa faz muito. A ordem faz diferença.